E continuando com as receitas da temporada tangerina, hoje a gente vai fazer um risoto de tangerina delicioso. Não vamos fazer só o risoto de tangerina, como a gente vai utilizar para finalizar aquela compota de casca de tangerina que a gente fez num galeto, que aí eu vou mostrar para vocês também para dar mais sabor ainda no prato. A gente vai começar a fazer, né, o tradicional prato italiano, o risoto, e a gente vai dar esse toque aí de acidez da tangerina. A gente vai trazer assim eu falo que até um frescor ali pro risoto. E o risoto, como a gente conhece, o tradicional risoto, sempre vamos trabalhar com o arroz arbóreo ou carnaroli. Os italianos preferem até o carnaroli. Tem o Viano Nano também, que a gente não acha tanto aqui, mas o pessoal lá gosta mais do carnaroli. E aqui é mais fácil a gente achar o arbóreo. Eu também falo que particularmente eu adoro o arbóreo, então eu sempre gosto de trabalhar com ele. E ele é um prato assim muito fácil de estar fazendo, né? É o primo piatto italiano, que ele vem ali, é servido único, assim como os italianos gostam de servir a massa, né? Eles servem o risoto como a entrada que antecede as carnes. Já ia ligando aqui, aquecendo a panela. E a gente vai fazer esse risoto e vai trazer um acompanhamento que é o galeto com essas casquinhas da tangerina. O que a gente vai usar no risoto? Hoje eu vou fazer um risoto para 2 pessoas. Eu vou utilizar então um arroz arbóreo. Esse arroz arbóreo aqui, ele vai variar a quantidade que a gente usa, mas a gente pode estar trabalhando, se vai servir acompanhado ali, no meu caso que eu vou fazer com um galeto, de 100 a 110 gramas, né, de arroz por pessoa. Aí a gente vai usar uma cebola pequena, uma enxalota, vai utilizar o azeite ou a manteiga. Então tem locais que preferem fazer tudo à base de manteiga, tem outras pessoas que optam pelo azeite. A gente pode trabalhar com os dois também, iniciar com azeite para refogar a cebola, porque sempre a gente precisa desse refogado, assim como o nosso arroz, né? Que a gente vai lá, coloca o óleo, a cebola, o alho, refoga para colocar o nosso arroz. O arroz arbóreo é a mesma coisa. A gente vai utilizar aproximadamente aqui uma colher de sopa cheia de azeite. Aí vamos entrar aqui com a nossa cebola cortada brunoise, que é aquele corte bem pequenininho, porque quando a gente vai utilizar a cebola, a gente pode colocar até alho se quiser, se for da preferência de vocês, pode colocar um alho, mas cortar sempre pequenininho, porque ele não pode disputar o tamanho com o arroz e nem com os ingredientes que vão no arroz. Então ele tem que sumir ali no arroz, é realmente para dar sabor. Então aqui eu já cortei a cebola. A gente vai refogar ela para entrar com o arroz. Eu gosto de fazer nessa test, que é essa frigideira maior, né? Mas a gente pode fazer na panela. Aqui eu tô utilizando um fogão de indução, então eu preciso de uma panela com fundo triplo. Tem que controlar bastante a temperatura, porque quando a gente trabalha com panelas de fundo triplo, o que acontece? Ela aquece muito rápido, né? Então eu posso queimar até a cebola. E eu vou vir com o arroz. Entro com o arroz. Lembrando, o arroz arbóreo a gente não lava, porque a ideia do risoto é ter a cremosidade e a gente não pode perder se a gente lavar, né? A gente perde o amido do arroz, então a gente não pode estar lavando o arroz. O ideal é sempre a gente trabalhar com fogo médio, não muito alto, nem muito baixo, né? E aqui eu dou uma refogadinha desse arroz. Vou entrar então com o vinho. E por que eu tenho que usar o vinho? O vinho é para dar um toque de acidez. A gente coloca o vinho, que nesse caso que eu estou fazendo aqui para mais ou menos, que são duas porções aqui, 130 gramas, 120, 130 gramas. Vou usar como se fosse uma xicrinha de café, né? Eu uso aqui, ó, 50 ml. Aí eu venho e deixo ele evaporar.
Que a ideia realmente é para trazer essa acidez. Não tenho vinho? Não posso fazer risoto? Pode. Aí você pode utilizar na finalização um pouquinho de limão espremido, que ele vai dar um efeito muito parecido. Ó, a gente coloca, deixa evaporar esse líquido, né? É realmente para trazer esse aroma pro risoto. E aí nós vamos começar a utilizar o caldo. Qual que é o diferencial de um bom risoto? É o caldo. E o caldo, ele pode ser um caldo de legumes, ele pode ser um caldo de frango, ele pode ser um caldo de carne ou até um caldo de peixes. Aqui, como a gente vai utilizar com o frango, a gente pode estar trabalhando tanto com um caldo, né, que é o galeto, né, tanto com caldo de frango, ou se for desossar o galeto, pode usar até a carcaça dele para fazer o caldo, ou um caldo de legumes. No meu caso, eu fiz um caldo de legumes, que eu mantive aqui na Thermomix, estou mantendo ele aqui para deixar aquecido, porque é importante que ele esteja aquecido, porque senão ele dá um choque térmico e aí começa a cozinhar de novo, ele não vai ficar cremoso, ele vai perder um pouco a característica do risoto. E aí a gente começa a entrar com esse caldo. Tem muita gente que pergunta como é que a gente faz. Precisa ficar mexendo sem parar? Não, não é necessário. A gente pode fazer o quê? A gente cobre o grão, o caldo precisa estar quente, e aí a gente vai deixar ele dar uma incorporada. Daqui a pouco a gente vem, dá uma mexida e coloca de novo. O que não pode é fazer o quê? É pegar e deixar pôr o caldo tudo de uma vez, porque a gente não vai saber o ponto ali certo do risoto e ele vai ficar praticamente um arroz cozido. Então aqui, ó, a gente vai mexendo. Nessa hora aqui, a gente já pode entrar com o sal, porque o caldo, que é esse fundo, ele não tem sal. Então a gente coloca na hora que nós estamos preparando o risoto. Vou colocando, depois a gente experimenta, ver se tá bom e chega, né, no sal novamente. Ó, meu fogo tá médio e ele já deu uma evaporada naquele caldo que eu coloquei 2 conchas. Então aqui a gente já evaporou um pouco esse caldo, vamos acrescentar um pouquinho mais. Um tempo médio de cozimento do arroz arbóreo, ele é de 12 a 16 minutos, depende muito da marca, né? Sempre é importante a gente consultar, né? A gente verificar na caixa. Então, quanto tempo que tá essa marca, ele me indica. E na caixa sempre vai ter o tempo correto pra gente ver aqui quantos minutos que leva. Sempre é interessante a gente consultar ali quanto que é o tempo nesse risoto. Aquele caldo de legumes que eu costumo fazer, que é o concentrado de legumes naturais, para substituir, né, os tradicionais tabletinhos que a gente vê aí no supermercado. E aqui eu vou colocar mais ou menos meia colher desse caldo de legumes. Vou misturar até aqui no meu caldo. Ele já vai diluindo. Vou lá, dou uma mexida, vejo como que ele tá, se ele já tá liberando o amido, se ele já está incorporando. Coloca um pouquinho mais desse líquido. E aí eu vou adiantando a minha tangerina. Que eu vou utilizar a tangerina, então já descasquei essa tangerina, já separei as minhas cascas, né, para utilizar para compota, e eu vou colocar no risoto. Então no risoto de tangerina a gente utiliza ela inteira para finalização e a gente utiliza aproximadamente um copo de tangerina aqui para são para 2 porções, que eu vou começar a colocar agora. Então agora eu já vou misturar. A gente poderia também ter acrescentado lá no caldo, mas eu prefiro ir colocando à parte. Vou colocar metade dela e
depois eu venho com mais metade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tangerina, vou descascar ela, separar os gominhos, vou tirar a semente e vou cortar uns pedacinhos, porque para finalizar eu vou acrescentar aí uns pedacinhos de tangerina para me trazer mais sabor ainda. Mas se eu não quiser, eu posso trabalhar só com o caldo, o suco, né? Só com o suco de tangerina, que ela já fica super gostosa. Meu caldo já reduziu. Vou colocar o restante do suco da tangerina. Para essa quantidade aqui, eu espremi 3 tangerinas. Elas não estavam com muito caldo, então deu 3 tangerinas. Mas isso vai variar também, né? Se ela tiver com mais suco, vai menos. O bom do risoto é que o risoto é um prato muito prático, né? E ele não é um prato caro, porque às vezes as pessoas falam assim, o risoto é um prato caro. Não, ele não é um prato caro. Hoje a gente encontra o arroz arbóreo aí por volta de 10, 12 reais a caixinha. E você fazendo um fundo, que às vezes esse fundo é até o próprio legume. Vai fazer uma salada de cenoura. Se você for descascar a cenoura, você deixa a casca separada. Higieniza bem, é claro. A casca da cebola. Aí a gente vai utilizar o salsão no caldo. Então, a única coisa que a gente vai colocar a mais, vai acrescentar. Mas vai trabalhar com alho poró, aquela parte verde do alho poró que a gente descarta, higieniza direitinho e faz o caldo. Então o caldo, ele é muito prático e é ele que vai trazer o sabor. E aí a gente vai trabalhar com o ingrediente que quiser. Lógico, vai variar de tipo para tipo, né? Então eu quero um ingrediente... se eu estiver trabalhando ali de repente com uma carne, eu posso colocar já agora nessa etapa. Quando eu estou trabalhando com um risoto de cogumelo seco, coloco logo no início. Então a gente tem que saber qual é o ponto correto para a gente colocar aquele ingrediente principal do nosso risoto. Aqui nesse caso eu não vou colocar a tangerina junto, porque a tangerina ela vai desmanchar se eu colocar agora. Eu coloco logo na finalização. Na hora que estiver finalizando, a gente vem e acrescenta ela. Queijo também, o ideal é sempre que seja na fase final. Então, da metade da etapa do risoto para frente. Eu vou receber visita em casa. O que eu posso fazer para adiantar? Dá pra gente começar a fazer o quê? Se o meu risoto demora, de repente, 16 minutos, eu adianto. Eu começo a colocar, refogo a cebola, coloco o arroz, coloquei o vinho, evaporou. Eu vou colocando o caldo e conto mais ou menos uns 8 minutos. Espero secar e deixo ele separado. Posso deixar reservado numa forma, na geladeira. Posso até congelar ele, se eu quiser. Aí, próximo ali do almoço, para não ficar muito tempo na hora preparando esse risoto, eu venho, pego esse risoto que eu já deixei ele semi-pronto e finalizo ele com o restante do caldo e os ingredientes. Ele tá bem branquinho ainda, né? Ele ainda a gente vê que ele tá um grão bem consistente. O italiano gosta de um risoto mais al dente. Então sempre a gente sente que o arroz tá bem cremoso, né? Que parece uma papinha, como a gente diz, mas ele ainda tem uma certa resistência ali na hora que a gente mastiga. Isso vai variar também de gosto. Não gosto tão al dente, deixa um pouquinho mais, que ele chega. Aqui. Lembrando que o nosso caldo tá aqui na Thermomix para manter aquecido, porque aqui eu tô com um fogão que tem só uma chama, né? Mas em casa a gente tá trabalhando com ele no fogão, o caldo aqui e a panela em outra chama. Ó, meu risoto tá quase pronto. Aí o que é a dica?
que a gente vai dar pra vocês agora. Eu vou desligar, ou vou apagar meu fogo, e vou fazer a manteigatura, que o italiano fala. O que que é isso? É pegar a manteiga e misturar aqui para dar mais cremosidade e brilho pro risoto. Então aqui eu tenho mais ou menos aproximadamente 2 colheres de sopa, que eu posso substituir pelo azeite. Inclusive eu prefiro utilizar o azeite para finalizar, mas eu coloquei aqui para vocês verem que a gente tem as duas opções. Aí a gente vai mexer até ela derreter, vai incorporar bem ela. Vou pôr um pouquinho de queijo ralado, então um parmesão que eu vou finalizar, para dar um pouquinho mais de sabor, para ficar até realçar ele. Eu ralei ele mais fino, aqui, mais ou menos também umas 2 colheres de sopa, e vou colocar aqui, vou mexer. E ele vai chegar então no ponto que eu preciso, o risoto, né? Ele vai ficar com aquela cremosidade bem gostosa. E nessa hora aqui que eu vou entrar com a minha tangerina, que eu piquei ela em pedacinhos. Então agora eu coloco aqui pra finalizar. Deixei separado 2 gominhos para cada prato, porque eu acho que fica um charme depois ele por cima. Vou misturar. Olha que bonito que ele ficou. A cor fica linda, né? E eu vou deixar ele aqui para ele chegar. Que aqui assim, é 2, 3 minutinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela compota de tangerina que a gente fez e vou deixar ela reduzindo com o vinho para colocar no galeto. Ai, aqui não vai. Pegar vinho branco. Vou ligar meu fogo. E enquanto a gente vai fazer o empratamento aqui do risoto, ele vai finalizar aqui as minhas casquinhas, porque ele tem que reduzir pra gente colocar por cima do galeto. Vou tirando, separando isso aqui pra gente montar o prato aqui, fica bem bacana. Já limpei a mesa, agora eu vou buscar o galeto. Aqui já está quase finalizando, já reduziu bem, já está do jeito que eu quero, porque o vinho vai trazer um pouquinho também de acidez aqui para aquela compota que tá doce, então ela vai dar um equilíbrio e a gente vai buscar o galeto para finalizar o prato. Então agora já montei um cenáriozinho aqui, né, o nosso galeto, bem discretinho aqui com o nosso risoto. Vou desligar aqui nossa compotinha, vou passar ela pra cá. Reduzida com vinho, que fica deliciosa, que ele vai acompanhar aqui nosso galeto, vai finalizar com o nosso galeto. Então agora vamos empratar. Precisar da tábua de novo, né? E o prato. A gente pode servir o risoto sozinho nesse prato aqui, que a gente fala que é o prato chapéu. Que aí a gente pode fazer de diversas maneiras. Então eu vou pegar aqui, montar esse prato. Finalizar aqui, né? A gente pode colocar aqui pra finalizar o gominho da tangerina, a gente pode colocar por cima. Pode vir aqui, de repente, colocar um galinho de tomilho pra dar uma cor, que fica bonito. Pode colocar a compota,
Se quiser, também ela vai acabar dando um charme. E a gente tem um risoto de tangerina. Prontinho. E a outra opção que a gente pode fazer é colocar com o galeto. Então eu posso pegar aqui meu galeto, venho aqui, corto ele. A gente pode servir aqui uma parte da sobrecoxa e um pedaço do peito. A gente pode colocar metade dele, dependendo, tá fazendo um evento aí para 2, a gente corta ele aqui na metade. Senão a gente faz um corte aqui na lateral, ó, onde a gente pega essa parte aqui do galeto. Tirazinha. Vem com ele bem inclinado. Pode colocar ele antes de acrescentar o risoto, ou pode vir colocar o risoto e finalizar com o galeto por cima. Então tem essas duas opções aí, que a gente tem uns empratamentos bem bonitos aí para finalização, para servir num almoço ou num jantar. E o risoto de tangerina, ele vai bem com carne de porco, vai bem com frango, ele vai bem com peixe. Eu gosto de fazer também ele com o peixe, e o peixe assado com crosta de castanha, ele fica delicioso. Você vem com ele aqui em cima. E no mesmo esquema aqui a gente finaliza ele com as casquinhas aqui da compota. E até, se eu quiser, eu posso colocar de repente uma pimenta menor ali para finalizar aqui, que ela fica bem bonita. A minha tá um pouquinho grande, mas vou colocar para vocês verem, né? Se ela tivesse com um tamanho um pouquinho menor, se a ideia é de repente fazer um galeto picante, a gente pode colocar ela aqui assim e serve, que fica um prato também bem interessante. Ou vamos nos gominhos de tangerina mesmo, que a proposta é a tangerina. Vou dar uma altura aqui nos meus gominhos. E aqui está uma outra opção de apresentação desse risoto. Risoto com galeto ou risoto clássico com a tangerina. Pode até finalizar aqui, se quiser, gente, com parmesão ralado na hora, que fica também bem gostoso. Se quiser trazer um pouco de cor, pode colocar salsinha, areia desidratada, que também vai dar um charme. Aqui tá uma receita do risoto de tangerina, com opções de acompanhamento e outras sugestões. Se vocês gostaram, então é só curtir, compartilhar, se inscrever no canal e mandar sugestões, que a gente se encontra em breve.